Boa noite, galera. Graça e paz. A gente vai tratar de um tema hoje, no livro de Salomão, continuando a nossa série no livro. Confesso a vocês que o último culto era o tema que eu queria ter pregado, que o Vinícius trouxe, que era sobre a adoração a Deus. Eu estava lá fazendo as matemáticas das escalas para ver se ia bater o capítulo no meu dia de pregar, mas não deu certo. Deus sabe de todas as coisas. E a gente vai tratar de um tema chamado riquezas na vida, justamente no momento que eu estou mais quebrado na minha vida. Deus faz as coisas de um jeito assim que a gente não entende. Então, eu gostaria de pedir para vocês, para a gente abrir, lá em Eclesiastes 5, do versículo 8 até o versículo 20. Eu vou ler na NAA, nós vamos projetar aí para vocês. Eclesiastes 5, do 8 ao 20. Todos acharam? Pela cara que a galera ainda está procurando. Mas vamos orar antes de prosseguir com a leitura. Nesse momento, o pessoal da transmissão ficou de cara que eu não prossegui com a leitura, mas vamos orar antes, pedindo para que Deus abençoe o nosso entendimento essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que a gente pôde estar aqui, como o Mateus disse, para poder prestar louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. E lhe pedimos, Pai, agora nesse momento, que o Senhor acalme nosso coração, acalme nossa mente, em especial a minha e meu coração também, para que todos nós aqui, Pai, estejamos centrados, Pai, em aprender sobre a Sua palavra, porque é para isso que nós viemos. E que nós possamos sair daqui hoje, Pai, diferente de como nós entramos, que nós possamos sair daqui procurando viver a verdade do Evangelho do Senhor que é pregado. Então, esteja conosco e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa leitura. Eclesiastes 5, dos versos 8 ao 20. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, e com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu as riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Então, até agora, Salomão ele abordou diversos temas. No culto anterior, como eu disse, a gente estudou sobre a adoração. E a adoração é algo que é realmente sólido na nossa vida, na nossa existência aqui. Ela está ligada a algo que é realmente sólido. Nota que todas as coisas que o ser humano faz, tudo aquilo que ele investe o seu tempo, vai se passar, vai se dissipar aqui. Tudo é fumaça. Não tem nada aqui que você possa investir sua vida que vá durar eternamente, exceto pela adoração.
E a adoração é algo que Deus leva a sério, não obstante, Ele é quem define as maneiras como Ele deve ser adorado. E como é triste que, muitas vezes, pelos mais diversos motivos, a gente perde as oportunidades de estarmos reunidos com os nossos irmãos para adorar o Senhor aqui, quando a gente se reúne nos finais de semana. A gente fica de conversa fora, fica com a mente lá longe, se preocupando com diversas coisas. O Emílio ele trouxe um trecho que eu gostaria de ler aqui na íntegra para vocês, no trecho do livro que a gente está usando como base. Ele diz assim. Aí. Bom. Então, o autor Emílio ele diz assim: muitas vezes o culto se torna um encontro onde todo mundo fala, cada um conta uma história, ocorre todo tipo de conversa mole e as pessoas se esquecem da seriedade do que falamos diante de Deus em culto. Ficamos de piadinha e até completamente desatentos. A gente se esquece que a gente está vindo prestar um culto. Usamos a desculpa de que a Bíblia está no celular para ficar olhando outras coisas. Eu, particularmente, uso o celular para fazer anotação durante o culto, mas Deus sabe, você sabe, se você de fato está usando ele para isso, né? Então, você está como um tolo na presença do Senhor. É hora de aquietar a mente, a boca e silenciar-se diante do Deus Santo. Estar no culto, sem o coração investido na ocasião, é tolice. Então, se o nosso coração não está aqui para aprender do Senhor e para louvá-lo e para se relacionar mais com Ele, para aprender mais dele, isso é tolice. Se a gente está aqui só pelos amigos, é tolice. A gente não está pelo real motivo. É enorme tolice perder as poucas oportunidades que você, como pó, tem de se aproximar de Deus e participar de algo que vai durar para sempre. A adoração durará para sempre. Seu time de futebol, com o qual você fica preocupado durante o culto, não vai durar. A prova de matemática na escola, a própria escola, não vão durar. O concurso e o cargo público com que você fica sonhando durante o culto, tudo isso é fumaça. A adoração a Deus, porém, vai atravessar essa era e se estenderá por toda a eternidade. Alguém consegue pensar em algo que vá se estender pela eternidade, que não seja a nossa adoração? Alguma coisa aqui debaixo do sol? Então, e a gente se esquece do que Salomão diz lá em Eclesiastes 5:2, que a sua boca não se precipite, nem apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. A imagem aqui é de temor e tremor diante de Deus no templo. E por que eu quis dar esse panorama sobre a adoração? Para falar sobre a importância da adoração e o porquê dela sempre estar direcionada ao Senhor. É porque Salomão, logo depois que ele trata desse tema importante, desse tema de peso eterno na nossa vida, ele vai escolher um tema que concorre, muitas vezes, diretamente no nosso coração em relação à direcionalidade com a qual nós prestamos a nossa adoração, com a qual nós investimos a nossa adoração. Então, Salomão ele vai tratar agora sobre as riquezas, que, embora sejam vaidade, embora sejam passageiras, elas têm uma enorme força em ganhar o nosso coração, muitas vezes, aqui. E aí a nossa adoração acaba sendo direcionada para outros lugares, para outras coisas. E talvez esse não seja o motivo de Salomão ter escolhido tratar nessa ordem, mas é importante a gente entender aqui sobre essa luta que o amor às riquezas e a adoração a Deus travam em nosso coração. E por que essa luta é muito forte? Porque isso acontece porque talvez as riquezas elas proporcionem para a gente, de maneira rápida e, embora falha, aquilo que o nosso coração, desde a queda, está procurando. E o que o nosso coração está procurando? O coração busca desde a queda. O nosso coração ele busca aliviar as tensões que a queda trouxe. Ele busca descanso, ele busca alívio do sofrimento, ele busca repouso, ele busca estabilidade. E a gente pode perceber isso em relação ao nosso coração, na maneira como nós desenvolvemos tecnologia aí, né, nas pesquisas. A tecnologia sempre está visando o quê? Aliviar o peso do trabalho, procurando facilitar o trabalho. Isso é o nosso coração, muitas vezes tentando fugir desse peso que a queda traz sobre a nossa vida. E a riqueza, ela
tem a facilidade de prover de maneira rápida, embora fale suficiente isso. Por isso que isso briga muito no nosso coração. Então, e muitas vezes buscamos na riqueza um descanso, mas ela mente para nós, pois há um descanso que somente Deus pode dar. Buscamos também na riqueza uma estabilidade para nos livrar dos problemas da vida, mas a gente se esquece que ela não é capaz de nos livrar do principal problema que nós temos, que é o pecado no nosso coração. E quem dirá se não é o único problema real que nós temos na nossa vida, porque ele é o único problema capaz de trazer consequências finais por toda a nossa eternidade. Então, queremos também saciar a nossa insatisfação nas riquezas, pensando que as riquezas elas podem preencher o vazio que temos, adquirindo coisas e mais coisas, satisfazendo nossas vontades. Então, tratar sobre as riquezas é um assunto importante, pois muitas pessoas empregam suas vidas e seus esforços em ficarem ricas. Nós sabemos como ganhar dinheiro. Nós estudamos, nós nos qualificamos, nós trabalhamos, a gente consegue o nosso sustento. Muitas pessoas se qualificam nisso e trabalham somente com isso. E cansado de ver propaganda no Instagram e no YouTube de sobe para cima, que eu ensino meu curso aqui de como eu fiz sei quantos dígitos em uma semana, como se fosse necessário e preciso a gente ficar rico, sabe? E nós passamos pelo menos 8 horas do nosso dia também trabalhando para ganhar dinheiro. Mas mesmo sabendo como ganhar dinheiro, passando muito tempo nessa empreita, às vezes a gente se esquece da coisa mais básica, que é isso que eu estou tentando trazer, que é que as riquezas elas podem ser um concorrente direto no nosso coração. Então, com essas considerações e a importância do porquê se tratar das riquezas, eu gostaria de trazer algumas considerações em relação a ela. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir é que as riquezas, ou pelo menos a busca por elas, tem o poder de revelar o que está oculto nos corações. Então, dos versículos 8 ao 9, diz assim: se você notar em alguma província opressão de pobres, roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ou seja, desde o lavrador que suja as mãos no campo, até o rei que está sentado lá no trono, que não levanta uma pá para isso, todos eles usufruem do fruto da terra. Então, a gente percebe aqui uma hierarquia onde existem pessoas acima de outras, até que a riqueza da terra vá sendo extraída. E o versículo 8 ele vai falar um pouco dessa hierarquia. Salomão mostra que a hierarquia, perdão, gente, estou um pouco cansado. Então, Salomão mostra essa hierarquia para a gente, e a gente vê que, de fato, ela está em toda a nossa sociedade. A gente vê a hierarquia no nosso trabalho, a gente vê no governo, a gente vê até no tráfico, no tráfico de drogas lá, e as facções, enfim. Não é assim? Não tem sempre alguém que manda em alguém? É exatamente essa ideia que Salomão está trazendo. E em cada etapa dessa pirâmide, conforme vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas e aumentando os salários normalmente. Só que também a responsabilidade ela vai aumentando. Por exemplo, quem responde pela falência de uma empresa? É o diretor e o CEO ou é o colaborador chão de fábrica? É o diretor e o CEO que vai responder pela falência da possibilidade pela possibilidade da falência de uma empresa. Então, a verdade é que o grande problema não está no sistema. É necessário a gente separar em camadas, em setores, porque não tem como um colaborador do chão de fábrica olhar o todo de uma fábrica, as necessidades daquela fábrica. Então, a verdade é que o problema realmente ele está no nosso coração, ele está no coração humano, onde conforme se sobe nessa pirâmide, ganhando remunerações melhores, e onde há uma maior autonomia de poder para exercer, o que está no interior do coração vai sendo revelado.
O dinheiro e o poder têm essa capacidade de poder trazer à tona os desejos do nosso coração. De modo que, para ganhar mais dinheiro, muitas vezes, uma pessoa é capaz de fazer atos imorais e atos ilícitos, quando não ser negligente com as obrigações dela. Verdade é que, depois da queda, o ser humano, agora separado de Deus, passa agora a viver para si mesmo. Ele visa os próprios interesses, se preocupa consigo mesmo e ainda se preocupa com os outros ao seu redor, mas ele faz isso só porque, de alguma forma, ele vai ter algum benefício. Talvez para ser reconhecido como uma pessoa boa, talvez alimentando uma ilusão de tentar se justificar diante do Deus que ele rejeitou, né? Tentando se mostrar bom para esse Deus. E, gente, não se engane. Qualquer tentativa de uma boa conduta moral sem Cristo é mero farisaísmo e legalismo. É uma tentativa de tentar dizer para Deus que nós não precisamos do sacrifício e do resgate dele, porque nós somos bons o suficiente. Então, pensando nessa hierarquia e nessa sede de poder, olha o caso de grande parte dos políticos ou de um grande empresário que não teme o Senhor, um ímpio. Nós vemos muitas riquezas e muito poder concentrados nas mãos de uma única pessoa, que, em vez de usar esses recursos que ela tem para a glória do Senhor, promovendo a transformação social e abençoando outras pessoas, a gente vê essas pessoas usando elas e esses recursos para os próprios interesses, visando a preservação dos seus ou visando somente o lucro em cima de mais lucro a todo custo. Então, os vemos investindo na própria educação, na educação de seus familiares, tendo os melhores planos de saúde, expandindo o próprio patrimônio, andando nos melhores carros e morando nas melhores casas dos melhores bairros. Enquanto isso, a gente vê pessoas em filas de hospital aguardando transplantes, porque não podem pagar por um médico que as atenda. A gente vê pessoas invadindo colégios e matando crianças por falta de segurança. A gente vê pessoas tendo dificuldades de acesso à educação porque não podem pagar ou porque não tem infraestrutura onde elas moram. Vemos pessoas morrendo de fome e de sede. Vemos pessoas que não têm onde morar, estão nas ruas. Nós vemos a injustiça por todos os lugares. Mas Salomão diz que não é para a gente ficar surpreso. É isso que há debaixo do sol. É isso que há debaixo de um mundo que não teme ao Senhor. E não pense que a gente mudando o sistema, trocando isso por uma espécie de hierarquia diferente, não sei, que a gente vai resolver isso. Porque o problema está no coração humano. Qualquer sistema que nós adotarmos, sempre vai ter problema. Versículo 8. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso. É isso que a gente pode esperar de um mundo que não considera Deus. Pois um mundo que não considera Deus e que entende que somos apenas um fluxo de átomos nesse universo abandonado, entende que não há consequência final para os seus atos. É um mundo cheio de pessoas que vivem para si mesmas. Aliás, é isso que uma cosmovisão darwinista, evolucionista tem a nos entregar. Pois se não existe um Deus criador de todas as coisas e nós somos um mero fruto de um acaso evolucionista, não há impedimento moral nenhum em eu querer garantir a minha própria existência, a minha própria descendência, favorecer os meus, pois isso é a única coisa que importa. O que importa é que a minha descendência se propague, não a dos outros. Isso é egoísmo levado à última consequência de um mundo que não considera Deus. Então, não fique admirado com toda a injustiça que vemos no mundo por conta das riquezas permitirem que os desejos do coração humano venham à tona. Fique admirado quando vemos uma pessoa que se diz cristã e, sendo muito próspera, vive igual ao ímpio, tem o coração ganho pelas riquezas. E assim usa as bênçãos do Senhor somente para si, assim como o ímpio. Isso deve ensinar alguma coisa para nós que cremos em Deus. Nossa riqueza, aquilo que Deus nos dá, não é para o nosso usufruto próprio. Não tem problema um cristão ser empresário, rico e próspero. O problema está em isso ganhar o coração dele.
O problema é quando isso vem à custa de uma exploração injusta em cima de outros. Se você é cristão e tem o desejo de ser rico, tire isso do seu coração, porque as riquezas não são fruto do seu esforço. Ela é fruto da bênção do Senhor, como a gente vai ver depois, conforme a medida que Ele quer derramar a cada um. Isso não depende de você. E se você é cristão e muito próspero, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado em sua vida. E tenha como objetivo usar essas bênçãos para abençoar outras pessoas e viver de maneira simples e contente. Não sei quantos aqui têm uma empresa própria ou pretendem, abrir a sua. E se Deus te deu o dom de administrar uma empresa e você tem esse desejo, vá em frente, faça com diligência. Mas pense na motivação do seu coração em seguir por esse caminho. Enquanto crentes, nossa motivação não pode ser porque eu quero um retorno melhor, para que eu possa comprar as minhas coisas, comprar a minha casa, comprar o meu carro, viajar mais facilmente, ter um padrão de vida mais elevado. Porque quem tem essas motivações, quem se preocupa com essas coisas, é um ímpio. Está vendo como é um coração centrado no eu, esse pensamento? De fato, talvez, tendo a própria empresa, o nosso retorno ele vai ser maior no quesito de dinheiro, no quesito material. Mas que a motivação em busca desse retorno não seja gastar consigo mesmo ou sustentar um padrão de vida longe da simplicidade. Que isso não venha de um coração ganho pelo lucro que é capaz de explorar o funcionário até o último suspiro, pagando os melhores salários possíveis para que o lucro aumente e a própria riqueza aumente. Sabe, muitas vezes nós vemos cristãos bem prósperos financeiramente, mas que espiritualmente já morreram faz tempo, pois vemos eles com os melhores carros do ano e com mais de um muitas vezes. E ele usa um para ir trabalhar, enquanto os outros 4 estão parados lá na garagem. Enquanto muitas vezes um funcionário dele tem que pegar 2 ônibus e um metrô, quase 4 horas de viagem para conseguir trabalhar, e voltar do trabalho. Vemos também, muitas vezes, os mesmos ostentando os melhores restaurantes, enquanto seus funcionários ou os irmãos em Cristo, às vezes, têm dificuldade em colocar comida na mesa e pagar as contas. Nossa motivação em ter deve ser sempre ter para abençoar os outros. Então, não pague o mínimo possível para que seu lucro aumente. Pague o máximo justo que o seu lucro permite. Um cristão não pode saber da necessidade de seus irmãos e deixar de agir de alguma forma. Um cristão que tem um coração ganho pelo lucro é como um ímpio qualquer, cujo único objetivo é servir a si mesmo. Então, não devemos ficar admirados quando vemos exploração e injustiça no mundo. É isso que ele tem que entregar. Um explorando o outro, sem se preocupar no que Deus pensa a respeito. Sem se preocupar no que Deus pensa a respeito. Mas um dia, a conta de todas as nossas atitudes vão chegar diante do nosso Deus. Então, na medida em que Deus derrama bênçãos sobre nós, elas devem ser abençoadas para abençoar outros, de modo que não haja nenhum necessitado em nosso meio. E sendo um cristão muito próspero, porém manifestando uma vida simples, a gente vai poder testemunhar de algo que vai na contramão do mundo, que é o seguinte: a gente podendo ter um conforto melhor, um padrão de vida mais elevado, que a riqueza de fato pode trazer, a gente opta por não fazer em benefício de outros e de nossos irmãos. Isso vai demonstrar ao que não crê que o nosso coração possui uma natureza diferente do coração que a gente encontra no mundo. Porque vai demonstrar que é um tipo de coração que não se importa apenas consigo mesmo, mas é um coração que foi transformado. Um coração que confunde o mundo justamente porque ele não pode ter sido gerado no mundo, mas que foi gerado por algo além dele. Um coração que o próprio Cristo gerou dentro de nós. Não se engane, pois sem Cristo, o nosso coração é ganancioso e egoísta. Um coração abençoador, que não se preocupa apenas consigo mesmo, aponta diretamente para Cristo. E para encerrar esse primeiro trecho, Jesus
lá em João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Amar também é suprir as necessidades. Cristo nos amou e supriu a nossa maior necessidade, que era de um Salvador, era da redenção. Então, as riquezas, elas têm o poder de revelar o que está oculto no nosso coração. E elas também, nosso segundo trecho, não satisfazem um coração insatisfeito. Versículos 10 e 11. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Se, por um lado, Salomão estava tratando sobre aquilo que nós observamos no mundo, sobre a esfera social que está fora de nós, agora, ele está tratando de algo que a gente pode observar no nosso interior. Né? Ele falava sobre olhar as hierarquias por aí, agora ele está falando de algo que pode interferir no nosso interior, que tem relação com o nosso interior. Ele vai tratar sobre a insatisfação, ao versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Talvez pensemos que é fácil alguém estar satisfeito quando se tem todas as necessidades supridas. Mas Salomão mostra que a satisfação ela não está ligada com a quantidade de coisas que você tem ou que você acumula. A satisfação ela está ligada com o nosso coração, de modo que é possível você ter pouco e estar satisfeito, assim como é possível você ter muito e estar insatisfeito. Porque a insatisfação do coração está diretamente ligada com o amor ao dinheiro e o amor à abundância, como ele nos diz. E para um coração assim, ainda que a riqueza sempre cresça, ainda que o seu salário sempre aumente, ela nunca será o suficiente. Nós não precisamos ir longe ou ter muita coisa para perceber que o nosso coração, se o nosso coração está insatisfeito ou não com o que Deus nos dá. Quem nunca aqui ficou desejoso de comprar alguma coisa e quando comprou e achou que quando comprasse aquela coisa seria feliz, sabe? Tipo, aquilo alegraria seu coração. Por exemplo, às vezes a gente tem o desejo de comprar um carro, às vezes a gente tem desejo de comprar um videogame, um computador novo. Eu particularmente amo computador, assim, tipo essa área de tecnologia e tal. Quem sabe até uma casa, né, para a gente sair do aluguel. Quem aí vai casar, é duro pagar aluguel, mas é a porção que Deus deu para a gente. Então, assim, às vezes, a gente não precisa ir longe para perceber que o nosso coração está insatisfeito. E aí, quando a gente conseguiu adquirir essas coisas, conseguiu, sei lá, comprar a casa, o carro novo que a gente queria, a gente ficou feliz até um certo tempo, mas logo depois a gente já começou a pensar em comprar um outro melhor, um outro modelo, e aquela felicidade passou. Isso é insatisfação no nosso coração. E Salomão falou sobre essa insatisfação. Salomão, as riquezas dele, hoje elas são estimadas entre 30 e 70 bilhões de dólares, com um provento mensal em torno de 100 milhões de dólares. Imagina você ter um salário de 100 milhões de dólares. Você acha que você estaria satisfeito com esse salário? Segundo Salomão, não depende disso. Depende do seu dinheiro. Depende do seu coração. Porque se você ama o dinheiro em abundância, ainda esses 100 milhões de dólares mensais não vão satisfazer o seu coração. Então, quando nós amamos algo, nós procuramos dedicar tempo e buscar aquilo. Um marido que ama a esposa e vice-versa procura dedicar tempo um para o outro. Qual é a prova de que nós amamos a Deus? Quando dedicamos tempo e esforço em obedecer os seus mandamentos. E tudo aquilo que Ele ordena na Escritura. Nós demonstramos que amamos a Deus quando nos dedicamos em relacionamento com Ele, lendo a Bíblia, estudando, orando, se relacionando com o corpo, que é a igreja. E isso todos os dias por onde nós estivermos. Então, amar o dinheiro e amar a abundância significa justamente isso, dedicar a nossa vida em busca do dinheiro e da abundância.
Mas tem um problema. O nosso coração ele não foi feito para se satisfazer nesse mundo. C.S. Lewis ele diz assim, ó, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Então, o nosso coração não foi feito para se satisfazer aqui, foi feito para se satisfazer em Deus. E todos os prazeres que nós temos aqui são só um apontamento para algo, são apontamentos insuficientes para algo que será suficiente na eternidade que está em Deus. O nosso coração foi feito para satisfazer em Deus. Deus é a parte que nos falta no coração. Deus é o infinito que o nosso coração precisa. E o que é o dinheiro ou qualquer abundância que a gente possa ter aqui que se compare a esse Deus? Então, ainda que a terra nos fosse dada e fosse colocada sobre o nosso governo, ainda que o universo todo fosse colocado sobre o nosso governo, isso não satisfaria o nosso coração. Então, a gente deve parar de achar que nós estaremos satisfeitos apenas quando tivermos um salário maior ou quando trocarmos o nosso carro por aquele modelo mais recente ou mais confortável. Isso vale também para quem gosta de carros antigos que nem eu, né? Eu não necessariamente é um carro melhor ou mais novo, mas algo que é do seu desejo. Nós não ficaremos satisfeitos tendo aquilo que é do nosso desejo. Então, não importa quantas vezes o nosso salário aumente, nós sempre iremos querer mais e estar insatisfeitos se a nossa satisfação não estiver em Deus. Spurgeon, em um sermão citando um pregador desconhecido, ele disse: se nós não estivermos satisfeitos com o que temos, não estaremos satisfeitos com o que não temos. Essas coisas não satisfarão o nosso coração, porque ele não foi feito para isso. Sempre alcançarmos aquilo que desejarmos, nós iremos querer, sempre que alcançarmos aquilo que nós desejamos, e nós tivermos o coração insatisfeito, nós iremos querer cada vez mais. E olha o que Paulo diz lá na primeira carta de Timóteo 6, do 8 ao 10. Capítulo 6, versículos 8 ao 10. Ele diz assim: tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. A insatisfação demonstra um coração ingrato para com todas as bênçãos que Deus já derramou em nossas vidas. E tem uma música feita pelo Tiagão, que é um rap, talvez aqui muitos não conheçam, porque talvez não se trata de um nicho de música que a maioria gosta, mas o Tiagão, para quem não sabe, ele era um ex-traficante que cometeu vários crimes, passou um tempo na cadeia e Cristo alcançou ele. E hoje o ministério dele é justamente levar a palavra e o evangelho para esse meio. E ele escreve rap, né, que fala as letras assim, pelo menos na minha percepção, elas são muito ricas do evangelho. E ele tem uma música que chama Só Tua Graça Me Basta, e tem um trecho dela que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração, continua falando. E sempre que eu percebo que o meu coração está ficando insatisfeito, eu procuro lembrar das verdades que ele traz nessa música. Então ele diz assim, ó, primeiro ele vai expor o problema da insatisfação e da ingratidão do nosso coração. Ele diz assim: sonhamos, lutamos, queremos, conquistamos. Mas quando perdemos, dizemos: ó Deus, por que não olha para mim? Às vezes queremos o que nem precisamos. Não importa, somos ingratos e murmuramos mesmo assim. Depois ele vai falar o que se passa na cabeça e no coração de uma pessoa que é ingrata. E se, porventura, pensamentos parecidos com esses têm dominado sua mente, eu peço a você que você reconsidere, que você lembre da graça do Senhor. Então ele diz assim: a Titan 150 não está bom. Muitos aqui têm motos melhores do que uma Titan 150. A Titan 150 não está bom, quero uma melhor. A casinha humilde que você mora não está bom, quer uma maior.
O problema não é querer. O problema não é sonhar. O problema é reclamar, pensando naquilo que você nem tem. Esquecer de agradecer, esquecer de valorizar coisas simples que Deus te deu, mais valiosas que as notas de 100. E aí ele vai citar alguns exemplos dessas coisas valiosas que Deus nos dá. Ele diz assim: o carinho de um filho, o abraço de um amigo, um beijo da sua esposa, ouvir um eu te amo da sua coroa, não tem dinheiro que compre. E aí ele vai falar desse coração insaciável e incrédulo, que é o nosso e que muitas vezes quer tentar dizer que a graça do Senhor não é suficiente. Ele prossegue assim: só tua graça bastaria, ó Pai, para que eu pudesse ser feliz. Aí ele levanta uma objeção, mas não é bem assim. Nossos desejos não têm limite. A tônica vai mudar mais lá para o final, mas então olha como o coração incrédulo tenta dizer, o coração insatisfeito tenta dizer que a graça do Senhor não é suficiente. E aí ele começa a citar esses exemplos dessa corrida insaciável do nosso coração. Ele diz assim, ó: está embaçado acompanhar a evolução. Meu iPhone saiu de moda. Te apresento a ingratidão. Por que não tenho a casa que eu queria ter? O iate igual ao do Neymar não deu para comprar? Por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem um banco de couro. Por que não posso passar férias no Havaí? Por que não tenho aquele emprego que eu tanto pedi? Por que não tenho um corpo perfeito? Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar, não tenho dinheiro? Por que não posso dar o brinquedo que meu filho quer? Por que não posso dar uma joia para minha mulher? São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho. Eu esqueço de agradecer. Então a murmuração tem esse poder de tirar a gratidão do nosso coração em relação a Deus. E depois que ele faz essa descrição prática de um coração ingrato, ele vem com um refrão. E o interessante agora é que no refrão, ele diz assim, é como se ele estivesse pregando para esse coração ingrato dele. Ele está dando remédio para esse coração. Ele está fazendo uma declaração de fé. Ele diz assim: só tua graça me basta, Pai, para que eu seja feliz. Só tua graça me basta. Deu o bem mais valioso para morrer por mim. Se só a graça do Senhor nos basta, que mais a gente poderia querer? E crendo com fé nessa verdade, isso vai gerar uma atitude prática na vida dele que deve mudar o nosso coração também a essa semelhança. Ele diz assim, né, lembrando dessa verdade: então, por que eu não paro um pouco e penso para ver que, apesar de eu não ter tudo o que eu quero ter, tenho uma família linda, saúde, emprego, um teto para proteger da chuva e do sereno, não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca falta o café, pão, arroz nem feijão. Tenho amigos que, na hora que eu mais preciso, estão lá. Tenho água para beber e o ar para respirar, um cobertor para aquecer, uma cama para deitar. Todos aqui vamos para casa hoje, vamos ter uma cama para deitar, um cobertor, um travesseiro para colocar a cabeça. Então, por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e dizer eu amo vocês. Pelo sorriso deles, nem faz falta o PlayStation 3. Se você é pai, como é o meu caso, o que a Lina mais precisa de mim não são as coisas materiais que eu posso dar. Se bem que eu não estou podendo dar muito. Mas, assim, é o relacionamento que eu posso ter com ela. Então, olha isso que forte que ele diz. Ele diz assim: o amor ainda não vi para vender no shopping. Quem aqui consegue comprar afeto no shopping? Alguém que se importa com o seu coração? Os problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. Ele não se engana, ele não erra, ele não falha. Não me dá tudo o que eu quero, mas o que eu preciso não falta. E aí ele conclui no final, para encerrar: o mesmo Deus que salvou Daniel da cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Se ele falasse com você, falaria: tamo junto, irmão. Essa última expressão é para trazer a ideia de que Deus está ao nosso lado nessa luta contra a insatisfação do nosso coração. Então, assim, a gente não pode ser refém desse coração ingrato,
cabe a nós dominá-lo e pedir auxílio do Senhor para que nós aprendamos a exercitar satisfação no nosso coração. Porque a gente deve estar satisfeito com tudo o que Ele já nos tem dado, que é muito além do que nós merecemos e de bônus, muito além do que nós precisamos, porque nós não merecemos nem aquilo que nós precisamos. Fala a verdade. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Quantas coisas a gente compra, esquece lá em casa e vai se lembrar, sei lá quando vai se lembrar, só quando vai doar. Então, acredito que isso aqui já seja suficiente para demonstrar o quanto o nosso coração pode ser insatisfeito e o quanto as riquezas não são capazes de satisfazê-lo. O nosso coração só encontrará plena satisfação no Senhor. Isso não é algo reservado para a eternidade. Isso é uma bênção que podemos usufruir a partir de hoje, crendo que a graça do Senhor nos basta. Então, as riquezas trazem injustiça para o mundo, não são capazes de nos satisfazer e elas não trazem estabilidade. Diz assim dos versículos 13 ao 17. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal, precisamente como veio. Assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento em todos os dias? Comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Então as riquezas na vida e o amor, elas têm o poder de trazer à tona o que está no nosso coração, trazendo injustiça ao mundo. A gente viu que ela não é capaz de satisfazer o nosso coração insatisfeito. E a gente vai dar uma passada rápida sobre o fato delas não trazerem estabilidade. Aqui a ideia do texto ela é bem simples. Ela vai diretamente de encontro e confronta o coração daqueles que confiam na ilusória estabilidade da riqueza. Quem lida com o mercado de ações sabe do que eu estou falando. Ora as ações são confiáveis, ora uma ação está estável, está constante, está lucrando, aí acontece alguma coisa no mercado que aquela ação cai, o valor cai, e aí é prejuízo para tudo que é lado. Isso é muito parecido com o que nós temos hoje, nesse pensamento de que nós vamos trabalhar, se estabilizar para se aposentar bem. Quem sabe construir um patrimônio para deixar para os filhos. Isso é algo bom. O problema é quando cremos que isso é algo estável ao qual podemos nos agarrar. Olha aqui. Há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. E aí ele continua e nada poderá levar consigo. Vemos e sabemos que o dinheiro guardado é o quê? Prejuízo. Lá se vai a estabilidade. A inflação vai comendo ele, né, como o pessoal diz. Só que movimentar esse dinheiro também tem um risco, que é o quê? Se perder no mau negócio. E lá se vai a estabilidade novamente. Então, as riquezas elas não são estáveis o suficiente para que a gente deposite a nossa confiança. Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Procurar aumentar o patrimônio para caso aconteça alguma coisa, eu ainda não tenha tanto prejuízo e tenha condições de me sustentar? Ou então guardar e acumular riquezas que Deus me deu, de modo a não perder para que eu tenha um futuro estável? Vamos dar uma olhada no povo no deserto. A provisão do maná no deserto, ela era diária e não era para ser retido. Aquilo que o pessoal pegava mais, além da porção diária, apodrecia. De modo que a única garantia que tinham de que o dia seguinte haveria maná novamente era a promessa de Deus. E ter essa certeza na provisão diária de Deus é fé. Nós devemos confiar na promessa de Deus de que não nos deixará faltar o que precisamos. E não na estabilidade de que a riqueza aparenta nos dar. Olhemos também o exemplo do Pai Nosso, onde nos é ensinado pedir o pão de cada dia. Ela é uma oração que nos humilha e exercita a nossa fé no cuidado de Deus. Pois ao reconhecer que Deus é quem dá o nosso pão de cada dia, nós estamos declarando que dependemos dele para o nosso sustento. E mais,
que o nosso futuro não está nas mãos nossas, mas nas mãos do Senhor, que sabe qual porção tem reservada para cada dia que virá. E muito melhor confiar em um Deus que é estável e que prometeu não deixar faltar nada a nós. E que a estabilidade da riqueza que pode estar aqui, do que na estabilidade da riqueza que pode estar aqui um dia e logo depois não estar mais. E por último, o último trecho do nosso texto, versículos do 18 ao 20. Ele diz assim: Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que se conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida, que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Às vezes nós ficamos tristes por não ter o que nós gostaríamos de ter, por não ter condição de ter aquilo que muitas vezes está muito longe de alcançar. Às vezes nós nos perguntamos o porquê Deus faz uns irmãos mais ricos do que outros. E às vezes a gente até se sente menos amado, como se o amor de Deus fosse medido pelo tanto que Ele te abençoa materialmente. E a gente até pergunta o porquê, né, de muitos ímpios serem ricos, enquanto muitos irmãos em Cristo passam dificuldades. Nota que é dificuldade e não necessidade. Deus muitas vezes não abençoa alguns irmãos como abençoa outros, porque Deus quer tratar no particular de cada um. No caso do ímpio, isso é para o acúmulo de juízo para si mesmo, pois esse um dia vai ter que prestar contas ao Senhor, porque dele não reconhecer que tudo aquilo que ele teve foi presente de Deus e por que ele não usou aquilo para a glória de Deus. Mas no caso do crente, Deus quer usar aqueles que têm mais condições para abençoar esses outros irmãos com menos condições. E também para ensinar aquele que tem menos condições a viver pela fé na providência divina. Claro que não é cruzar os braços e esperar sentado, mas é aprender que tudo aquilo que você ganha com o seu salário, no seu esforço, até aquilo que você recebe de ajuda dos outros e de cuidado dos outros, é presente de Deus, é cuidado de Deus. E aqui Deus trata de muita coisa. Ele vai tratar da avareza em uns que querem reter as bênçãos do Senhor para si e devem entender que aquilo que Deus lhes deu deve estar a serviço do corpo do Senhor. A gente vê isso na parábola dos talentos, onde o Senhor confiou certos bens, alguns talentos, a alguns servos. E um deles resolveu enterrar e guardar para não perder, mesmo sabendo que o seu Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ou seja, que ele não dependia do retorno do lucro daquele dinheiro que ele deixou com o servo. Ele resolveu esconder ao invés de arriscar fazer negócios com aquele dinheiro. A moral é que as bênçãos do Senhor não devem ser retidas, mas devem ser usadas em prol do corpo do Senhor e para a sua glória. Pois se recusar a usá-las para abençoar os outros ao nosso redor e retê-las, é avareza, é confiar no dinheiro e que ele te manterá bem. Então, não tenha medo de ajudar os outros. Naquilo que você precisar, o seu Senhor não vai deixar faltar, porque Ele é dono de todas as coisas. Salmo 37, 25 diz, de Davi: Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que o ampara, é o próprio Deus que cuida dele. Então, Deus trata também do orgulho daqueles que muitas vezes precisam, mas não aceitam receber ajuda. Só que para ambos, Deus quer mostrar que tudo é provisão do Senhor. Fato é que sempre teremos irmãos mais pobres e menos favorecidos em nosso meio. Deuteronômio 15:11 deixa isso claro, pois nunca deixará de haver pobres na terra. E Jesus também diz lá em João 12:8, quanto aos pobres, vós sempre os tereis conosco. Talvez a gente pense, né, agora lascou, Deus quis fazer tudo isso aí, mas bem que podia ter feito eu com a parte rica da história, né? Irmãos, olha a oportunidade que a gente tem para exercer e amadurecer
a fé em Deus, de que Ele é nosso provedor e não vai nos deixar faltar nada. Quem somos nós para dizer que Ele fez alguma coisa errada? Então, a grande verdade é que os mistérios de Deus, muitas vezes, são insondáveis para nós. Deus sabe o que Ele tem que tratar no coração e na particularidade de cada um. Devemos agradecer a Deus e não nos fazer ricos, muitas vezes, pois assim nós evitamos que muitos dos desejos do nosso coração pecaminosos venham à tona. Não devemos acreditar em uma utopia onde o sofrimento do mundo vai ser eliminado caso as riquezas sejam distribuídas entre todos, como alguns sistemas ensinam. Como se o problema do mundo fosse só material. O sofrimento ele só vai ser eliminado quando Cristo voltar, pois o sofrimento é causado pelo pecado. E só no retorno de Cristo o pecado será arrancado da criação plenamente. E olhando todas essas coisas, Salomão conclui: boa e bela coisa comer e beber, e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho. E mais ao final, por quê? Porque esta é a sua porção. Ao trabalhador, a melhor coisa a fazer é usufruir da porção que Deus dá a cada dia. Não devemos ficar correndo atrás de ficarmos ricos. Uma coisa é certa: nada daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós deixaremos de receber. Assim como não importa o esforço que eu tenha, que você tenha, nós não receberemos 1 centavo a mais do que Deus tem para nós. E ao rico, ele diz: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. A melhor coisa é reconhecer que o que se tem não é resultado do seu esforço, mas agradecer por isso ser um presente de Deus. Então, use para a glória do Senhor. E as considerações finais, para a gente concluir. É importante que levemos Deus em consideração para tudo em nossas vidas e no lidar com as riquezas. Isso não poderia ser diferente, pois o amor a elas é um grande concorrente com o nosso amor a Deus. O problema não são as riquezas no mundo e nem a má distribuição delas. O problema é o nosso coração pecador, que é ganancioso e em busca das riquezas se esquece de Deus. Outra coisa é que a satisfação não está ligada com a quantidade de coisas que temos, mas ela tem a ver com a disposição do nosso coração. Só podemos curar a insatisfação sendo gratos a Deus por tudo o que Ele já nos tem dado. E entender que tudo o que Ele já nos tem dado é muito além do que nós precisamos. Quem dirá do que merecemos? Pois se eu mereci o inferno, qualquer coisa além disso é lucro. Isso não se trata apenas do material. Ele nos deu a provisão necessária para resolver o nosso maior problema, que é o pecado. E essa provisão foi Cristo Jesus na cruz. E devemos ser contentes, para concluir, vivendo por fé, de que Deus é quem nos garantirá o pão diário, o pão de cada dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por sua bondade conosco, onde o Senhor demonstra ela todos os dias em nossas vidas e nunca deixa faltar nada, Pai. Seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual, porque em Cristo Jesus nós somos abençoados com tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para viver para a glória do Senhor. Lhe pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie a termos o coração satisfeito e crer na promessa de que a graça do Senhor nos basta. Ela é tudo aquilo que nós precisamos. Que a gente possa descansar o coração nessa verdade. E que a gente venha empenhar o esforço do nosso coração, a nossa vontade, a nossa mente, em aprender do Senhor, em adorar o Senhor, em se relacionar com o Senhor. E que um dia nós possamos estar juntos na glória. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Amém.